Iniciando hoje o podcast Café e Palavra. Hoje estamos aqui com o nosso pastor presidente, pastor Marcos. O Estevão hoje está aqui também comigo para apresentar aqui também o podcast. Vamos trazer muitos convidados ainda e hoje a gente vai fazer algumas perguntas para o pastor Marcos. Tem muita experiência já na visão celular. O pastor Marcos foi aquele cara que ele trouxe a visão pupilar. E hoje a gente quer saber um pouco com ele sobre o que é visão celular. Hoje ele vai compartilhar com vocês e vamos saber o que o pastor Marcos tem a falar sobre isso. Pastor, fala pra gente aí como é que foi um pouquinho da sua conversão. Amém. Primeiramente eu quero agradecer o convite, né? Sabendo que esse projeto é um projeto que tem muita coisa a agregar, né, na nossa caminhada, né? Porque eu acredito que é em momentos assim que a gente vai, né, edificando uns aos outros. Então, estou muito feliz de poder estar aqui com vocês hoje, né? E agradecer a todos aqueles que, né, vão assistir esse podcast e que possa aí estar sendo edificado, né, por esse bate-papo aí da palavra sobre fé, né? E também não pode faltar um café, né? O café tá vindo, gente. O café tá vindo, né? Então, gente, assim, sobre a minha conversão, eu acho algo muito interessante porque, como a gente já acompanha, né? Muitas pessoas, né? A gente trabalha dentro dessa área com pessoas evangelizando, né? A gente vê vários tipos de conversão. Então, algo que me chama muita atenção na minha conversão foi que foi algo muito rápido, entendeu? Parece que uma chave, né, virou na minha mente, né? Porque eu, 27 anos de idade eu tinha, não conhecia nada de evangelho, e aí um grupo de amigos, né, 3 amigos na verdade, o Bruno, né, o Willames e o Dieguinho, né? Os dois, o Willames e o Bruno, fazia parte do ministério que nós fazíamos parte, que era lá na Figueira, e o Dieguinho fazia parte do ministério Cara de Leão, né? E eles começaram uma campanha no monte por alguns amigos, não só por mim. E eu não sabia disso, né? Eles começaram a fazer uma campanha de 7 semanas no monte, e eu não sabia dessa campanha. Só que antes disso eu já estava indo na célula, porque o próprio Bruno me convidava para ir na célula. E não existia célula aqui no Pilar ainda na época, até que, né, até chegar ao meu conhecimento, eu acredito que não tinha, né? Célula aqui no Pilar ainda, não tinha ouvido falar sobre célula aqui, porque a célula que o Bruno me convidava era para ir na célula do, hoje que é meu pastor, queria aproveitar para mandar um abraço, um grande beijo, apóstolo Davi, meu pastor, meu paizão. Abraço, apóstolo. E poder... o Bruno me convidava para ir na célula dele, na época que ainda ele nem era nem pastor, mas dava célula na casa do Vinícius, que hoje é o pastor Vinícius, né? E me convidava para ir na célula. Eu acredito que eu tinha ido já algumas células ali, umas 3 no máximo. E aí aconteceu o quê? Que eles estavam fazendo a campanha, e no último dia da campanha no monte deles, eu sem saber de nada, eles me convidaram para ir no monte. Aí, o que acontece? Né? Ou seja, você vive 27 anos no mundo, você ouve falar de Jesus, mas você não sabe o que é Jesus, né? O cara fala, vamos no monte, vamos lá orar. Eu peguei e fui. Uma sexta-feira, final de 2011 isso, uma sexta-feira, final de 2011 eu fui no monte. Eu sei que era bem próximo do final do ano mesmo, e ali eu fui com eles, e ali eles começaram a orar, tá? Eu peguei e sentei, e fiquei ali, né, falando com Deus da forma que eu sabia, né? E ali de repente eu comecei a chorar e de repente eles falaram, vamos levantar, vamos orar para a gente poder descer. E aí um rapaz que estava lá naquele dia no monte falou, Deus está me incomodando aqui para perguntar se você quer aceitar Jesus. Falou comigo lá no monte. Né? Esse rapaz estava com você? Estava conosco, estava com eles, né, na verdade. Né? E ele estava com eles e ali ele perguntou. E eu, 27 anos no mundo, né? Uma vida totalmente perdida, uma vida totalmente, sabe, afundada no pecado. E aí eu levantei a mão e aceitei Jesus. Mas foi algo assim, muito impactante, porque eu, no sábado seguinte, né, foi numa sexta-noite, no sábado, eu cheguei para Jovila, que é minha esposa, quero mandar um grande abraço, um beijo para minha esposa, dizer que a amo. Né? E eu cheguei para ela no sábado, a gente já estava 7 anos juntos, namorando, entendeu? A gente nunca foi casado, mas namorado. E aquele relacionamento conturbado, namoro do mundo, né?
E ali várias coisas a gente passou juntos, 7 anos, muita guerra, muita tribulação. E no sábado eu cheguei para ela e falei com ela o seguinte, eu falei, a partir de hoje eu não quero mais nada contigo se tu não quiser casar comigo. Então assim, essas atitudes, né, elas começaram a mostrar para mim mesmo que algo tinha acontecido muito forte na minha vida. Porque depois de alguns anos, né, o Diego até fala que conta lá o testemunho lá na igreja dele sobre a minha conversão, porque eles oraram, como eu disse, por alguns amigos. E ele conta que ele conta o testemunho lá na igreja dele falando o seguinte, que aquele que era um improvável foi o único que se converteu na campanha que eles fizeram, que foi eu. Né? E assim, e já passam mais ou menos aí, tá caminhando para 12 anos, já tem 12 anos isso. E ali, né, a minha esposa aceitou casar comigo, né? Não é boba nem nada, né? Aí, João. E vai perder a oportunidade. Não pode. E aí eu sei que depois de 45 dias nós casamos, depois passei no encontro com Deus, né, e ali comecei a minha caminhada. Mas eu sei que a semente realmente ela foi plantada nas células. Então eu tenho como que minha conversão também foi na célula. Eu fui ali só naquele dia para levantar a mão, mas por quê? Nas células a palavra já estava entrando no meu coração. Eu ia na célula e não sabia, e a palavra já estava entrando. E depois eu fui depois que eu aceitei Jesus, levantei a mão lá no monte, eu continuei nas células, ali confirmei, né, minha conversão, né, na célula do apóstolo Davi. E aí eu pude, né, começar a caminhada. Entendeu? Pastor, uma das coisas boas da célula é que a gente se sente muito à vontade, né? Antigamente eu lembro que tinha uma época que eu ia muito para a igreja tradicional, né? Nessa época a gente tinha que ir de calça, a gente tinha que ir com uma roupa assim, pra gente também não ser olhado de outra forma, né? Nem todas as igrejas são assim, mas tem ministério que acaba sendo assim. O senhor pode explicar às pessoas que estão ouvindo o que seria uma célula? Eu sei o que é uma célula, o Estevão também, mas de repente quem está ouvindo a gente, o que é uma célula aí? E assim, a célula me impactou muito a minha vida por isso, né? Eu me senti confortável com o discipulado e eu me senti confortável também para ouvir a palavra de Deus, né? Estevão, creio também que foi a mesma coisa, né, Estevão? Perfeitamente, dessa forma. E aí fala pra gente, o que é uma célula? Para as pessoas que estão ouvindo. Eu quero até colocar uma questão aqui sobre a questão da visão celular no pilar, né? Eu acredito que, eu não sei afirmar se nós fomos, né, os primeiros a começar o trabalho aqui. Se não fomos os primeiros, fomos um dos primeiros, né? Porque depois da minha conversão, né, lá participando da célula do apóstolo Davi, né, essa questão, depois de uns 2 meses que eu passei no encontro, o Bruno abriu uma célula na casa dele. Depois dos 3 meses que o Bruno abriu a célula na casa dele que eu frequentava, eu abri a minha célula ali. Então eu nunca tinha ouvido falar sobre esse trabalho no pilar. Pode ser que existiu, mas eu não sabia, né? Mas depois que nós começamos o trabalho, né, eu abri a minha célula aqui no pilar, né? E aí o que aconteceu? Aí foi tomando uma proporção maior, outras células foram abrindo, né? Inclusive, né, tem pastores aqui do bairro que eu pude encaminhar para a visão celular, a igreja dele abraçou a visão, entrou também, abriram outras diversas células no pilar. Então, né, pode ser que antes já poderia ter algum trabalho oriundo disso, mas eu não chego ao meu conhecimento, né? Mas só para fazer essa colocação. A célula, cara, é algo que eu me identifico muito, porque imagine, eu vou falar da minha experiência, né? Porque eu, um cara mundano, com 27 anos, né? Quando eu ia ter coragem de entrar, né, numa igreja? Só mesmo o Espírito Santo para me conduzir a uma igreja, né, que é o que acontece na maioria dos casos. Então um amigo falou, vamos numa célula que só é reunião de homens, né, só tem homens lá, porque na célula a gente sabe que a célula mulheres ministram para mulheres, né, dentro do contexto que a gente trabalha, e homens ministram para homens. Então vai ter só homem, só rapaziada, você vai de bermuda mesmo, é tranquilo, a gente vai. Eu falei, então... Tem um cafezinho? Tem um cafezinho no final da célula, bate-papo, aquela galera. Então assim, a célula é algo que é prático, mas poderoso ao mesmo tempo. Por que é prático? Prático porque tem essa praticidade, né? Para o cara que ele tem uma resistência, né, tá ali, né, sendo consolidado pelo mundo, de ir para a igreja, não vou para a igreja, tal, né? Não que a igreja seja chata, jamais, a igreja é uma bênção, adorar a Deus é maravilhoso, mas para o cara que está com a mente no mundo, ele fala, pô, vou para a igreja ficar 2 horas, 3 horas na igreja, você fala, não, a célula é 40 minutos, 1 hora, então você já quebra um gelo ali, o cara vai, eu fui, né?
Estou falando da minha experiência na célula. Então a célula ela é prática e poderosa. Por que poderosa? Porque no meio dessa praticidade tem aquilo que faz toda a diferença na nossa vida, que é a palavra. Então assim, na célula tem palavra, tem oração, mas de uma forma muito mais direta, uma palavra simples, né? Simples, né? Se é que a gente pode falar que a palavra de Deus é simples, mas uma palavra mais evangelística. Né? É mais evangelística para poder, né? Para essas pessoas que não têm muito contato, né, do evangelho. Eu estava falando hoje com um rapaz o seguinte, né? A forma de Jesus evangelizar era fantástica. Por quê? Quando Jesus chega num poço para falar, né, do amor de Deus para uma mulher que está tirando água, ele fala para ela, olha, se você beber da água que eu te der, você nunca mais voltará a ter sede. Então ela está atrás de água e Jesus usa a água para evangelizar ela. Quando ele vai ganhar os pescadores, que é Pedro, né, seus discípulos, ele fala, olha só, eu vou fazer de você pescadores de homem. Né? E então Jesus, quando ele está pregando para uma multidão, que a maioria daquelas pessoas que estão ouvindo ele são pessoas que trabalham com a terra, agricultores, lavradores, ele fala, o semeador saiu a semear. Ele lançou a primeira semente. Então Jesus, ele trazia, né, ele falava da linguagem, uma linguagem que as pessoas pudessem ter uma compreensão. Estratégia divina. Exatamente, mais fácil da palavra. Então a célula eu vejo isso. Então assim, a importância da célula. Né? E quando a gente olha para a palavra de Deus, lá no livro de Atos, quando a igreja começa, a gente vai ver que o movimento ele se dava muito também nas casas, né? Ou seja, eles estavam todos os dias unidos, de casa em casa, no templo, né? Partindo o pão na oração. Então, eu acho a célula muito importante, porque na célula a gente costuma dizer que a gente tem cheiro, a gente tem nome, porque, né, eu falo hoje da nossa realidade aqui como igreja, a igreja hoje reúne aí em torno de 120, 110 pessoas aos domingos, e tem pessoas que frequentam a igreja que eu não sei o nome já.